Olá, meu nome é Tatiele, estou cursando licenciatura em Pedagogia. Leitura Uma Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Mas antes de darmos início a esse conto, vamos conhecer primeiro a nossa grande escritora Clarice Lispector. Clarice Lispector foi uma jornalista e escritora. Ela nasceu na Ucrânia e veio morar no Brasil assim que nasceu. Porém, ela foi uma das mais importantes escritoras brasileiras. Seu estilo intimista e sua produção marcou a literatura do século XX. Porém, seu estilo intimista popularizou narrativas psicológicas no Brasil. Clarice escreveu romance, crônicas, contos, literatura infantil. Entretanto, Lispector é um marco em nosso modernismo e suas obras continuam as mais lidas no país. Felicidade Clandestina é o conto de primeira pessoa. É uma história de uma menina que gosta muito de ler livros, porém ela começa o conto descrevendo o físico da colega, que a colega tem cabelos ruivos, crespos, bustos bastante avantajado, e que a colega tem que qualquer criança que gosta de ler gostaria de ter um pai dono de uma livraria. Porém, ela também descreve a colega como um pouco mesquinha. Por quê? Porque nem nos dias dos aniversários das amiguinhas, das coleguinhas, ela não dava o livro de presente, por mais barato que seja, mesmo tendo seu pai como dono de uma livraria. Ela sempre dava para as colegas o cartão de rotina, que é o cartão de Recife que elas já estão acostumadas. Ao longo do texto vai passando, a história chega ao ponto que, casualmente, a filha do dono da livraria diz que possui um livro, que é Reinações de Narizinhos, de Monteiro Lobato. Porém, a protagonista adoraria ter acesso a esse livro, mas ela não tem. A menina, percebendo isso, oferece o livro emprestado e diz que ela passe na sua casa buscar. Quando a protagonista chega na casa de sua colega, a menina diz que tinha esquecido de emprestar o livro. Porém, a protagonista foi uma, duas, três, várias vezes. O conto não deixa claro quantos dias seguidos a protagonista vai na casa de sua colega em busca do livro. E não consegue. Até que um dia, quando ela chega à porta na casa de sua colega, a mãe da filha do dono da livraria, achando um pouco estranho que todos os dias a protagonista vai lá na sua casa e não entra. Porém, a mãe da menina exige para que as duas expliquem o que realmente estava acontecendo. Porém, no meio da explicação, a mãe percebe e ficou surpresa, porque o livro Reinações de Narizinho nunca saiu do quarto da filha do dono da livraria. E ela nem sequer quis ler o livro. Então, a mãe tomou a seguinte atitude: pede para que a filha busque o livro e empreste para a colega. E, ao emprestar para a protagonista, a mãe da menina diz o seguinte: que ela pode ficar o livro o tempo que ela quiser. Ela chega em casa, a primeira atitude dela não é ler o livro, é fingir que não tem ele, para que depois ela percebe que o tem e ficar feliz. Portanto, ela começa a ler algumas páginas, ela sai, vai brincar, vai correr, vai comer, de repente volta e finge que não sabe onde está o livro, para podê-lo encontrá-lo e sentir aquela felicidade novamente.
Nesse momento, a protagonista percebe que a felicidade dela é clandestina, é passageira, é uma felicidade plena. E ela adora ter o livro para si mesma. Porém, o texto é simples e complexo. Então vamos para a nossa análise do texto. Narradora, primeira pessoa, é uma narradora protagonista, narrando uma experiência em sua infância. A resposta do texto traz para a gente que é uma felicidade clandestina, uma felicidade temporária, porém a história é real, essa história existe. O conto é uma linguagem simples, mostrando a vivência das crianças, abordando dramas que a protagonista passa, de sentimentos de tristeza por não conseguir o livro, esperança durante os dias que ela vai até a casa e recebe não como resposta, e felicidade por conseguir o livro. Os personagens não possuem nomes, nem eles e nem o espaço é tão bem descrito. Isso é uma técnica para o leitor não ficar muito focado no personagem e nem no espaço que a história está se passando. Portanto, o foco da história é o drama da protagonista, é o interior dela, é o sentimento dela. Porém, os personagens não possuem nomes, eles possuem uma descrição bem rápida. E o espaço onde o conto foi escrito, né? Onde o conto aconteceu. O conto aconteceu em Recife, mas também não é tão bem descrito. Então, esse é o conto resumido, né? Leitura, Uma Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Espero que vocês tenham entendido e também gostado, tá? Então, tchau, até a próxima.